Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente trazer as notícias do Palmeiras. Palmeiras que busca aí a renovação com Abel Ferreira. E a renovação está bem encaminhada e pode ser que saia até antes da final da Libertadores da América. Tudo certo entre Palmeiras e Abel Ferreira, faltando só mesmo a assinatura do contrato que vai até dezembro de 2027. Vamos trazer aí o Elton Serra com as últimas informações, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Verdão. Abel Ferreira com sobra, o de maior longevidade, 5 anos e 5 dias. Rogério Ceni, 2 anos e 56 dias no Bahia. O Léo Condé tem 1 ano e 130 dias no Ceará. Felipe Luiz no Flamengo, 1 ano e 35 dias. Leonardo Jardim, 273 dias. E Rafael Guanais, espetacular trabalho no Mirassol, 235 dias. E a gente chega aqui para conversar um pouco mais, mas antes, vamos dar uma olhada numa notícia que o Wolverhampton sondou o técnico Abel Ferreira. O Wolverhampton da Inglaterra demitiu recentemente o Vitor Pereira e foi no domingo. A informação da procura pelo Abel Ferreira foi publicada nesta terça-feira pelo Daniel Bocato no nosso site espn.com.br. Essa sondagem foi prontamente recusada pelo treinador, que está focado em seu trabalho no Palmeiras, principalmente na decisão da Conmebol Libertadores e na reta final do Brasileirão, competição liderada pelo Alviverde. Ô Elton, o curioso nessa história do Abel é que, assim, para mim é o melhor momento, o melhor futebol, mais vistoso. O Palmeiras teve bons momentos com o Abel, claro, mas assim, que tá jogando bonito, dá prazer de ver jogar, eu acho que é o melhor agora. E esse ano não conquistou títulos, né? E assim, e aí? Depende de um título para mostrar que é um bom trabalho? Bom, eu concordo com você. Eu vejo o Palmeiras de 2025 jogando o melhor futebol, elevou seu patamar também. Eu acho que tem muito a ver também, Edu, com o investimento feito nessa temporada, né? Passou a investir um pouco mais em reforços, aumentou a profundidade de elenco com qualidade também e deu variação para o Abel Ferreira. Ele está na disputa de 2 títulos, né? Disputa o título brasileiro e o título da Libertadores. Então tem chances aí de conquistar 2 taças até o fim do ano. Então a gente só vai saber se isso se traduziu em conquistas ao fim da temporada. Tem um adversário que também tem essa qualidade, né? Tem futebol bem jogado e tem repertório, tem profundidade de elenco, que é o Flamengo. Então acho que isso até ajuda o futebol brasileiro a respirar um pouco mais, né? Nessa essência mesmo do jogo bem jogado, não só na organização, mas no talento. Eu acho que isso faz muita diferença para o trabalho do Abel Ferreira. Acho que não muda o patamar dele, diminui o patamar dele se ele não conquistar nenhum título nessa temporada, mas aumenta se ele conquistar os 2 títulos, ou aumenta se ele conquistar a Libertadores, né? Se torna um dos maiores vencedores da história da competição. Então acho que é um trabalho muito bem feito. Obviamente, né, a diretoria quer a renovação por conta disso, e eu acho que faz muito sentido. Abel Ferreira tem os seus defeitos. Eu acho que o relacionamento dele até tem melhorado nas últimas semanas, né, com a imprensa principalmente. Acho que a comunicação dele tá menos agressiva. Ele tá menos agressivo, inclusive, à beira do gramado, né? A gente recebendo menos cartões. Eu acho que é um comportamento que ele, aos poucos, vai também fazendo essa autocrítica. E isso é importante para ele também, né? Seguir sendo um cara de sucesso. Eu acho que o relacionamento também para o externo, né? Porque internamente, obviamente, ele se dá muito bem com a diretoria, com os jogadores. Eu acho que para o externo também é importante, né? Essa comunicação com o torcedor, a comunicação com a imprensa. Eu acho que ele está lidando bem dentro dos padrões Abel Ferreira nas últimas semanas. E curioso, né, Edu, essa lista, né? Dos 6 técnicos mais longevos da elite, 4 são brasileiros, né? A maioria. Vamos fazer essa reflexão, né? Porque 2 estrangeiros ali e 4 brasileiros. O fato é que esse estrangeiro, né, o Abel Ferreira, ele é o técnico
mais vitorioso em atividade nos últimos anos aqui no futebol brasileiro e pode ampliar esses títulos. E assim como ele, viu, Edu? Eu não estou aqui, ele disse que não está no Palmeiras só porque é bonito, né? É porque ele conquista títulos, dá resultados. Isso se aplica para mim também, viu, Edu? Não estou aqui só porque eu sou bonito. Estou aqui também porque tenho que dar resultados. Eu acho que até o fim da temporada o Abel Ferreira tem condições plenas de conseguir bons resultados para sua torcida e deixar a beleza em segundo plano. Sabia que você ia falar isso. Aliás, a Fernanda me falou a mesma coisa. O Elton é muito mais do que um rostinho bonito. Um beijo pra Fernanda, que tá provavelmente aí pertinho. É o grande foco do Palmeiras no momento? Tem que ser, né? A manutenção do Abel, ela é um ganho pro Palmeiras, né? E é muito curioso que a gente repita essa frase numa temporada em que se questionou isso muitas vezes. E é claro, em algum momento o ciclo vai acabar. Em algum momento o trabalho do Abel vai bater no teto, vai parar de render e o desgaste vai chegar e vai se entender que é hora de sair, ou alguma proposta vai, enfim, seduzi-lo a ponto de ele pegar as suas coisas e ir embora para a alegria de 3/4 das torcidas grandes do estado de São Paulo, né? Que estão desesperadas para esse dia chegar, Teve até informação lá do Bocato, né? De que o Wolverhampton, com a saída do Vitor Pereira, abordou o Abel e o Abel falou, valeu. E se não me engano, o Bruno Andrade, algumas semanas, também trouxe que o Nottingham Forest Isso. também procurou o Abel Ferreira. Então, lamento para os demais torcedores, enquanto isso, aparentemente, esse dia não está perto. Enquanto não chegou o Liverpool e o Chelsea, ele vai falar não. Não vai tirar, né? O Abel vai ficar do Palmeiras e essa é uma ótima notícia quando for oficializada. Me lembro que quando acabou a Copa do Brasil, quando o Palmeiras foi eliminado, aquela coisa toda, cheguei a dizer aqui que eu não via pressa do Palmeiras. Acho que mais importante do que renovar rapidamente o contrato do Abel era entender como a temporada ia se desenvolver e se de fato era o melhor para as partes que o contrato fosse estendido. E as coisas caminham bem, o time melhorou substancialmente no segundo semestre e tudo leva a crer que o contrato vai ser renovado. É um marco, né? Um trabalho desse nível, dessa magnitude é um marco. E poder renová-lo mais uma vez só mostra como funcionam bem as coisas no Palmeiras. E tem algo que o Fernando Diniz, técnico do Vasco, falou, acho que foi na última entrevista coletiva, que é muito verdade, né? Como as coisas, aquela história de se é fresquinho porque vende mais, ou se vende mais porque é fresquinho. O Palmeiras ganha tudo, ou ganha muito, porque apostou no Abel a longo prazo, ou o Abel tem longo prazo no Palmeiras porque ele ganha. Porque no futebol brasileiro ninguém tem longo prazo, a não ser que ganhe. E as duas coisas são verdade, né? A gente não sabe qual é o ponto de origem, mas para o Palmeiras não há notícia melhor do que estender o vínculo. Ele falou sobre isso, né? Ele tem uma versão do que seria a resposta dele sobre esse assunto, né? Quando ele fala que os 5 anos, na cabeça dele, seriam 5 meses. Sim. Ninguém teria paciência com ele, mandam todo técnico embora lá no Brasil. Tudo então, isso é verdade. Né? E que ele disse para as pessoas próximas, eu vou, mas eu volto logo. Porque tanto que a família nem vende, cara, né? E aí, o que aconteceu? Ele começou a ganhar. E aí, pronto. E acho que tem isso. Quando o treinador ganha, ele ganha tempo também. Né? Não é só a conquista, não é só a fama, a alegria e a repercussão positiva do trabalho, mas ele ganha tempo também, ele ganha paciência, ele ganha um motivo a mais para aqueles que são responsáveis por esse tipo de decisão pensarem melhor, pensarem mais tempo, lhe darem mais oportunidades. E ele seguiu ganhando e comprando mais tempo. E vai continuar ganhando e vai continuar tendo mais tempo. A minha impressão é que o final vai ser uma decisão do Abel. Não necessariamente porque ele recebeu uma proposta, aí dessa vez sim, não dá para recusar, eu quero. Ou vai pelo fim do mandato da Leila, vem a eleição na frente, ele quis, né? A minha impressão é que ele vai... a pessoa responsável pela decisão do fim do trabalho vai ser o próprio Abel. E acho que ele vai ser elegante com o clube. Não vai ser uma coisa assim, deixar o clube no escuro e resolver ir embora de uma hora para outra. Não, eu acho que vai ser um final... na medida do possível, um final amigável, respeitoso e bom, né? Se é que dá para as coisas terminarem bem. E claro, assim, é impressionante o tempo que ele fica e o quanto ele ganha. Isso por si só, de maneira bem rasa, sem aprofundar, já é impressionante. Agora, o que valoriza ainda mais e faz uma renovação de contrato até o fim de 27 se transformar numa notícia ainda melhor é o tanto que o Palmeiras ganha
por causa dele. O tanto que ele... A quantidade de novos caminhos que ele encontra no Palmeiras. Não é que ele usa a fórmula e repete essa maneira. Não, são diferentes sistemas, diferentes tipos de jogar, diferentes momentos. É elenco que renova, moleque que sobe, jogador que ele recupera, jogador que ele encaixa, contratações mais caras, anos com menos contratações. Então, assim, a quantidade de soluções que ele encontrou e de recomeços que ele se viu forçado a fazer nesses 5 anos de Palmeiras, tudo isso legitima ainda mais e caracterizam como perfeito o adjetivo que está nessa frase aí. É perfeita a escolha do adjetivo perfeito no casamento entre Abel e Palmeiras. Eu só não digo que é perfeito porque a torcida, em muitos momentos, criticou o Abel. Ele ficou muito chateado com a torcida. Então, você coloca umas vírgulas, algumas brigas, quem sabe, para tirar a perfeição. Palmeiras e Abel, perfeito. Sim. Se a gente colocar entre diretoria, Leila e o Abel, sim, perfeito. Mas entre instituição Palmeiras, que tem a torcida envolvida, eu acho que tem algumas vírgulas aí que a gente pode colocar. Nada que tenha mudado, porque quando parece que ele chega no teto, André, ele encontra uma saída e a torcida volta a abraçá-lo. Porque a torcida ama o Abel porque ele entrega. A partir do momento que para de entregar, a torcida já começa a olhar para ele de uma maneira diferente, como já mostrou algumas vezes. Assim, a gente é sempre forçado a lembrar que as unanimidades, elas não existem, né? Mas até aquela noite, eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, aparentemente o Abel era o que existia de mais próximo de unanimidade como treinador em um clube brasileiro. Por isso que aquele episódio foi tão difícil e foi tão surpreendente para todo mundo pela violência da manifestação. Eu usei uma palavra aqui que naquele dia ele foi escorraçado do gramado por uma parte da torcida do Palmeiras presente ao estádio, na casa do Palmeiras. E essa torcedora que apareceu agora há pouco aí dizendo não representam a maioria, ela falou uma absoluta verdade. Mas quando ela diz ele não deveria ficar chateado, é complicado você querer pontificar sobre a respeito dos sentimentos dos outros. E não que o Abel ache que ele não merece ser criticado pelo torcedor, pelo menos não é o que ele aparenta pensar. Mas uma coisa é você ser criticado, outra coisa é a manifestação que ele ouviu naquele dia. E eu acho que ele compreende a rivalidade, o quanto dói, a surpresa, etc. Mas, de fato, eu acho que ele tem razão. Nós dissemos aqui, naquela semana, algumas vezes, que foi algo muito exagerado por parte daquele pequeno contingente, mas que foi ruidoso, que foi cruel, que foi violento com ele e que talvez pense assim até hoje, porque muita gente já pediu a saída do Abel. O Abel ele foi criticado por essas coisas que vazam de vez em quando, por folgar demais, por ir demais a Portugal quando o campeonato para em data FIFA, como se ele fosse um treinador que não trabalha. Sim. Assim, não é possível, não é razoável fazer esse tipo de crítica a ele. Você pode falar, como torcedor do Palmeiras, esses torcedores, né, eternamente insatisfeitos, que não gostam do jeito que o time joga, que não gostam do jeito que ele trata os jogadores, etc. Você pode fazer qualquer tipo de crítica futebolística ao trabalho do Abel. Todas são válidas. Agora, você dizer que ele não trabalha, que ele viaja demais, que ele não liga para o Palmeiras, coisas que foram ditas. E esse tipo de coisa ganha eco na internet, ganha eco em programas de televisão. Isso é uma barbaridade. Agora, esse ano pode terminar sem nenhum troféu. Sim. Pode. O Palmeiras está muito próximo do título brasileiro? Está. Está muito próximo do título da Libertadores? Mais um? Está na final. Mas o ano pode terminar sem nenhum troféu. E o que eu acho importante do anúncio da renovação acontecer é que, se terminar sem nenhum troféu, acontece. Uma outra coisa que aquela torcedora disse, não dá para ganhar sempre. As pessoas precisam se acostumar que é futebol, que é um jogo e que é impossível ganhar sempre. Só um ganha. O Palmeiras pode ganhar, pode não ganhar. É ótimo quando ganha, tem que ser compreendido quando não ganha. Esse time, o de hoje, pode ser também em conquistas o melhor do trabalho dele até o momento. Para mim, já joga o melhor futebol. É o que eu mais gosto de ver jogar. Eu acho que é o que tem mais atributos futebolísticos. Também está sob debate, mas até agora não venceu. E as pessoas estão acostumadas a achar que só os times que vencem merecem ser elogiados.
Vamos falar de um jogador importante nesse momento futebolístico que o André cita, de talvez a melhor versão do Palmeiras na era Abel, que é o Vitor Roque. Foi convocado, novidade na seleção brasileira, falou sobre a convocação. Estou muito feliz. Sempre é um sonho servir a seleção brasileira. Eu sempre falo que futebol é muito rápido. Há 6 meses atrás tava nada dando certo e hoje, graças a Deus, estou muito feliz. O Palmeiras me ajudou de um jeito fora do normal, retomei meu futebol. Graças a Deus eu tenho essa facilidade de fazer amizade, de me dar bem com as pessoas. E tava lá na hora da convocação, tava com o Benedetti jogando videogame ali. E como eu falei, não esperava, nós tava vendo ali e graças a Deus fui convocado. E estou feliz, fico feliz de ter essa facilidade de ajudar as pessoas também. Por mais que eu seja muito novo, ter uma experiência já estou um tempo no profissional e tento passar o máximo para eles, o que eu aprendi, tanto aqui no Brasil, tanto fora. E tento ajudar, como procuro ser ajudado também pelos mais velhos. E é isso, seguir trabalhando com muita humildade para as coisas darem certo. Tá certo, tá aí então, Vitor Roque feliz da vida. O Tigrinho. Os jogadores do Flamengo e Palmeiras convocados pelo Ancelotti, tá? O Danilo, 23 depois do Campeonato Carioca, esses são os números, né? 23 jogos, 70 ações com bola por jogo, é o terceiro no time, 59 passes completados por jogo, ele é o quarto do time. O Alexandro, depois do Campeonato Carioca, 28 jogos, duelo e meio aéreos vencidos, quarto também no time, 2 rebatidas por jogo, é o quinto no time. E o Vitor Roque, desde a estreia no time, ele tem 50 jogos, 17 gols, ele é o segundo no time, e 22 participações em gol, líder do time. A gente colocou vários pontos ali, né? Também defesa e ataque, não dá pra gente comparar os mesmos pontos, mas Gustavo Zupac, quem é que perde mais, então? Perde mais, é difícil a gente falar em perder quando são jogadores que estão indo para a seleção brasileira. Mas qual time perde mais pensando em treinamento para Campeonato Brasileiro e Libertadores? Não, para mim, indiscutivelmente, olhando para a seleção brasileira, indiscutivelmente, né? O Palmeiras. Né? Porque tem aquela velha frase que quantidade não é qualidade. Nesse caso, eu troco. Quantidade não é relevância. Claro que o Alexandre é titular do Flamengo, é um jogador relevante. O Danilo é um 12º jogador do Flamengo, está sempre em campo. Mas não jogar o Alexandre, vai jogar o Ayrton Lucas, vai jogar o Vinha, nem vi se o Vinha foi convocado, mas enfim, o Flamengo tem 3 laterais esquerdos para jogar. O Danilo é reserva. O Vitor Roque não só é titular, como ele é peça fundamental, peça protagonista na transformação do Palmeiras na temporada, na arrancada do Palmeiras, a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. Então, não ter o Vitor Roque é uma péssima notícia, tanto é que quando é data FIFA e os dois são convocados, né, porque o Scaloni tem chamado o Flaco Lopes, o Palmeiras tanto não tem jogadores para esta função, agora tem o Bruno Rodrigues de volta, essa é uma boa notícia, mas a gente viu já jogar como dupla Maurício e Veiga. Ou Veiga e Bruno Rodrigues, muda demais a característica. Então, assim, olhando para os convocados do Carleto, para mim, claramente é o Palmeiras quem sofre mais sem o seu goleador. E você, André? Eu concordo, a condição de reposição do elenco do Palmeiras é bem diferente. No caso desses jogadores, basicamente não existe, né? E essa é mais uma vez em que o calendário da CBF é tão, assim, propagado como algo que represente um avanço em relação a outras eras, complica a situação. E nós temos visto recentemente, nos últimos dias depois da convocação, a convocação foi ontem, né? Então, desde ontem, nas últimas horas, perdão, uma tentativa de mexer em datas e horários de jogos para ver se o dano fica menor, mas acho muito difícil. Envolve outras equipes, evidentemente, né? Porque o Palmeiras e o Flamengo não se enfrentam. E as outras equipes, como no caso o Atlético Mineiro, tem também o seu calendário, tem final de Copa Sul-Americana, tem coisas acontecendo, como sempre, e não vai ser possível minimizar a ausência desses jogadores em partidas importantíssimas do Campeonato Brasileiro. Não deveria ser assim, mas a culpa não é do treinador da Seleção Brasileira, ainda mais nesse momento em que o tempo é escassíssimo para observações, para a chamada de jogadores, e a Copa do Mundo está chegando. Se fosse uma coisa distante e esse técnico já estivesse num ciclo longo, talvez ele não precisasse, talvez ele pudesse, embora não fosse a obrigação dele, pensar em não convocar esse ou aquele. Mas agora me perdoe, ele tem que pensar no trabalho dele.
E não é que o Ancelotti também não tem tido momentos para se preocupar com o ambiente aqui. É claro que daqui a pouco a gente vai falar. Tá chegando a hora. Sobre isso, né? Nosso próximo assunto, daqui a pouco. O próximo assunto? Vamos falar sobre isso. Certo. E ele, inclusive, responde, né? Quando é perguntado assim, mas e Libertadores, Flamengo, Palmeiras, Campeonato Brasileiro? Ele fala, olha, prioridade é a seleção brasileira. E tem de ser mesmo. Então tá aí, pessoal. Foi os comentaristas debatendo sobre o Palmeiras. Palmeiras que ainda treina aí no dia de hoje, né? Faz o último treino para a partida desta quinta-feira. Mas vamos já esboçar aqui um campinho do Verdão. Carlos Miguel no gol. Kelvin na lateral direita. Gomes, Murilo e Piquerez. Emiliano Martinez e Andréas Pereira. Maurício, Felipe Anso e os dois atacantes, Flaco Lopes e Vitor Roque. Como o Palmeiras vai com força máxima para o Clássico, deve ser essa escalação. Se mudar, pode mudar aí um ou outro. Pode entrar o Fux na zaga e jogar com 3 zagueiros. Aí adiantar o Kelvin e o Piquerez. Aí deve sair o Martinez, né? Aí fica só o Andréas Pereira. Acho que pode ser a única dúvida aí. De resto, essa mesmo deve ser a escalação. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.